Olá, estou querendo fazer uma reflexão com você que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 6 e o versículo 3, que diz assim, deixa eu ver aqui, e enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Neemias, ele era um homem escolhido por Deus e ele ficou sabendo que a sua cidade estava desolada. Ele ficou sabendo que a cidade dele estava sem nenhum muro, estava totalmente desprotegida. E ele começou a se preocupar com aquilo. Então o que ele fez? Ele começou a buscar Deus. Começou a buscar a direção de Deus. E nele buscar a direção de Deus, o que ele fez? Ele também pediu ao rei da sua época que permitisse que ele fosse lá na cidade dele para poder fazer voltar tudo ao normal. E com a oração que ele fez, ele teve a resposta que ele queria. Ele conseguiu ir até a cidade dele com a carta de recomendação do rei. Quando ele passasse em alguma cidade, ele poderia ter o apoio, ele poderia ter também a ajuda daquela cidade para poder reconstruir os muros de sua cidade. Nós sabemos que naquele tempo as cidades eram protegidas por muros grandes, né? Então o que acontece? Quando nós programamos de fazer algo para Deus, nós vamos ter algumas oposições. Algumas pessoas não vão entender o propósito que a gente tem em fazer algo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, por não entenderem, começam a se opor àquilo que você está fazendo. E nessa situação aqui, eles estavam se opondo à construção do muro. E aqui a gente sabe muito bem que são três personagens, Sanbalat, Tobias e Gessem. Eles foram até lá, e no capítulo 4 ali você vai ver que ele começa a criticar e falar, até as raposinhas derrubam esse muro. E aqui, no capítulo 6, ele já convida para Neemias parar com a obra, para Neemias parar de fazer aquela obra, para poder congregar com ele, na intenção de que ele parasse de fazer aquela construção. Ele não tinha entendido o que Deus queria fazer. Ele não entendia o propósito de Deus na vida de Neemias. Então Neemias virou para ele e falou, por que cessaria eu de fazer essa obra? Por que eu vou parar de fazer o que estou fazendo para poder congregar com vocês? Então ele enviou esse mensageiro, a Sanbalat, a Tobias e o Gessem, para que eles pudessem entender que o que estava sendo feito ali não era uma coisa do coração de Neemias, mas sim partiu de Deus. E o que eu quero deixar para nós aqui nessa noite é que quando nós nos colocamos diante da presença de Deus com o objetivo de fazer algo para Ele, as pessoas não vão entender. O nosso inimigo vai se levantar com grande fúria para ver se faz a gente desistir. Mas quando nós estamos tendo certeza daquilo que nós pensamos de fazer, daquilo que nós pensamos nós projetamos de fazer, nada pode impedir, somente Deus. E no caso aqui de Neemias, Deus não ia impedir o trabalho de Neemias, porque era um propósito de Deus. Então que você possa pensar um pouquinho nessa palavra. Não cesse, por mais que eles digam que você não vai conseguir, não pare, não desista. Você tem que ter o seu objetivo, o seu propósito. E se você tem certeza que Deus está no controle, você pode ficar tranquilo que você vai ter o resultado que você precisa. Que você possa pensar nisso. Ele é um bom soldado. Por isso eu coloquei o tema dessa live de O Bom Soldado. Porque ele foi para batalhar, ele foi para a guerra, mas ele foi preparado para fazer aquele trabalho. Que você possa pensar nisso. Que Deus te abençoe. Ai, vamos ver.